irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Por favor, se sente. Você que trouxe Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 23. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, versículo 23, capítulo 23, versículo 19. Irmãos, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Marcelo. Nós viemos combinando hoje 2 de cinza, 2 cinzas. Agradecer a Deus pela vida do pastor Silas, sua família. Deus abençoe. Pela vida do pastor Gabriel, Vanessa, sua sogra. É uma mulher de Deus para orar pelo Gabriel. Aguentá-lo. A igreja que sempre nos acolhe, pastor Eduardo. Todos os irmãos. Essa mesa está linda. Eu já estava fazendo planos com ela. Um café com leite, uma manteiga. Meu Deus, agradecer a Deus pela vida do Ricardinho. Prazer conhecê-lo, a banda. Para quem não nos conhece, nós congregamos na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, cidade de Santo André. Estamos debaixo da bênção do nosso pastor Odilon, nossa querida amada Isha. Estaremos lá até domingo, porque a partir de domingo Deus nos deu uma nova direção. O ministério está nos enviando para pastorear em conjunto com o pastor Raul, Assembleia de Deus Vitória em Cristo também, mas na Vila Mascote. Então desde já eu já estendo o convite para os irmãos estarem conosco. Vou mandar formalmente, pastor Marcelo, porque se mandar por mensagem, o pastor Gabriel esquece. Então eu vou mandar. É verdade, varão. Alguém deu lugar na tela. Muito obrigado. Deus abençoe. E agradecer a Deus pela vida da minha esposa. Glória a Deus. Que está comigo sempre para a glória de Deus. Dito isso, Mateus capítulo 23, versículo 19, parte B do versículo. Eu gostaria de pregar essa noite debaixo de um tema. E o tema está aqui projetado: o altar e a oferta. Você pode repetir? O altar e a oferta. Parte B do versículo 19 diz assim: pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Meu Deus. Você pode repetir após mim, por favor? Pois qual é maior? Pois qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Por um instante, feche seus olhos. Ao Senhor seja dada a honra, a glória, o louvor e a adoração. Não há ninguém em nosso meio, Senhor, que seja maior do que o Senhor. Tudo que está sendo feito, o Senhor pode olhar com os teus olhos. É feito para a tua glória. Eu não conheço outro Deus além de ti. E se houvesse, eu não o adoraria. Eu sou apaixonado pelo Senhor. Mesmo antes de te conhecer, o Senhor já nos amava. Eu vim nessa noite te servir, Senhor. E como o pastor Silas falou, nós fazemos porque amamos, não porque esperamos recompensa, Senhor. Se teu Espírito, Senhor, quiser ter a liberdade que Ele sempre tem, Ele é nosso amigo e é bem-vindo. Um amigo numa casa tem liberdade e essa casa é tua. Fica conosco, ministra em nosso coração. Senhor, eu já pude sentir a tua presença de maneira tão sobrenatural nessa casa. Não nos deixe só, Senhor. Fala conosco através da tua palavra. Sejamos nós morada da tua justiça. Desperta em nós a vontade de querer o céu por dentro e não somente a tua mão por fora. Esteja conosco nessa noite, manifestando a presença da glória do teu nome.
Manifesta ao ponto de quem passar na rua sentir a vontade e o desejo de entrar, se entregar. Ah, Senhor, hoje se cumpre, meu Pai, aquilo que está em João capítulo 14, na casa do meu Pai tem muitas moradas, eu estou no meio das moradas, Senhor. Olha as moradas do Senhor reunidas nessa casa, nessa noite. Esse culto não pode acabar de outra maneira, a não ser debaixo da manifestação do poder do Teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, esteja conosco, dá ordem aos Teus anjos, e eu creio que a unção do Teu Espírito há de despedaçar todo jugo, e nós entenderemos, Senhor, a manifestação do altar e da oferta nessa noite. Essa é a minha oração, minha petição, a minha súplica, o meu desejo. Esteja conosco em o Cristo vivo, em o nome de Jesus. E você aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Que versículo intrigante. Qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Palavras de Jesus. Quando um homem estava vivendo uma crise espiritual na sua vida, por entender que a obra da sua família, a obra de seus pais, eram obras feitas para deuses estranhos, esse homem resolveu lançar no fogo a imagem que seu pai fazia. Ele resolveu quebrar as imagens que seu pai fazia. Esse homem entendeu de que as obras do seu pai não eram obras verdadeiras. Então esse homem entra em crise após seu irmão morrer. E agora ele está duvidoso, ao ponto de, em Gênesis capítulo 12, Deus chamar esse homem e falar: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Os que te abençoarem, eu te abençoarei. Os que te amaldiçoarem, eu te amaldiçoarei. Eu amaldiçoarei. Mas benditos serão todos os povos da terra através de você. A Bíblia fala que esse Abraão, ele não é somente um cara que tem fé. Ele precisa ser registrado como o pai da fé. Porque em Romanos diz que Abraão, ele mesmo sendo velho, considerou dentro de si que Deus era poderoso para dar fertilidade a Sara, para que ele fosse o pai de uma grande multidão. Em Romanos, Paulo diz que Abraão, ele cria contra a esperança. Por isso lhe foi imputado ser chamado pai da fé. Porque Abraão era fortificado, dando glória a Deus. Aleluia! Abraão é um cara excepcional. Quando Deus chama Abraão com seus 75 anos, Abraão rompe com sua casa, Abraão rompe com a religião de seu pai, Abraão rompe com sua sociedade. E agora Abraão vai receber um chamado de Deus. O chamado que ele recebe é: sai. E esse sai, pastor Marcelo, em hebraico é lesh lehá, que não é somente um sai normal. Lesh lehá em hebraico significa assim: sai para a tua sobrevivência. O que Deus estava dizendo: Abraão, você não crê no que seu pai crê, você não crê no que a sociedade crê, você não crê no que a sua parentela crê. Então se você não sair, você não vai sobreviver. E Deus diz:
Então sai, Abraão, porque se você sair eu vou te mostrar o que ninguém nunca te mostrou. Se você... eu estou sentindo Deus nessa casa. Se você sair eu vou te mostrar o que ninguém nunca te mostrou. Eu vou te dar uma família que ninguém nunca te prometeu. E eu vou te levar para uma terra que teus pés nunca pisaram. Eu já quero liberar uma palavra profética nessa noite. Quem tem mão levanta ao céu, porque Deus está dizendo: eu te tirei daquele lugar para tua sobrevivência. Alabarachúria, elemandaravarakalabaragaia, candaramachuvedegaia. Deus está poupando a tua vida e a tua casa. Creia, Ele tem algo novo para fazer no meio dos seus. Aleluia! Todas as vezes que alguém vem até a frente da igreja, Nicolas, o pastor orienta: irmão, você vai aceitar Jesus? Vou. Então levante a sua mão. Nós vamos orar por você. Seu nome será escrito no livro da vida. Você será selado pelo poder do Espírito Santo. No último dia você será levado ao céu. Você entrará nas bodas do Cordeiro. O Cordeiro te servirá. Você receberá uma palavra da boca do Cordeiro dizendo: seja bem-vindo, bendito do meu Pai, porque você guardou no meio da provação o nome dele. Eis que eu coloco uma porta no meio de vós. Ele cria um caminho e nos conduz ao céu. Veja bem, a partir do momento, Ricardo, que eu chego aqui na frente, Deus diz assim: você era do mundo, agora você saiu do mundo. E saindo do mundo, você saiu para desterrar sua sobrevivência. Então eu vou te dar um altar. Aí na hora que eu levantei a minha mão, naquele dia, Deus falou assim: não é só uma mão levantada, é um altar construído. E aí o crente sai daqui, ele chega na sua casa, ele abre a porta do seu quarto, fecha, e o Deus do secreto ouve a oração do altar e recompensa em público. Sabe por que esse culto está acontecendo cá para nós? É porque tem gente que tem altar. Porque se não fosse altar não tinha glória. Se não fosse altar não tinha poder. Se não fosse altar não tinha arrependimento. Se não fosse altar não tinha Deus. Veja bem, escuta, segura aí. Quando eu aceito Jesus, Jesus me dá um altar. E todo crente, pastor Silas, ele tem que andar com seu altar. Cuidado, zelado, limpo, com sacrifício. Eu estou te ensinando um princípio. Que quando você entra pelas portas para cultuar, é um salão. Mas quando o culto começa, aí já muda, já não é um salão, é uma oferta. Porque Paulo vai dizer assim: irmãos, transformeis o mundo pela força do vosso entendimento, a saber, o vosso culto santo, porque ele é santo, perfeito, porque ele é perfeito, racional, porque ele é racional, e agradável, porque ele é agradável. Que é o quê? O vosso culto perante Deus. O que Paulo está dizendo? Quem tem altar tem oferta, e a oferta do altar é o culto. E o papel da oferta é entregar o culto. O papel do altar é receber o culto. Mas o papel de responder é o dono do altar e o dono do culto. Por isso que a responsabilidade de mandar fogo no altar é dele, arrependimento no altar é dele, a glória no altar é dele. Aí, pastor Gabriel, eu estou sentindo Deus nesse negócio? Abraão falou: estou entendendo, Jeová. Vou sair. Saiu. E ele chegou na primeira cidade dele. Repita comigo: Siquém. Siquém. Abraão levantou 4 altares. E é sobre esses 4 altares que eu quero falar rapidamente nessa noite. O primeiro foi na cidade de Siquém. Siquém significa lugar da revelação. No primeiro altar, Abraão está em Siquém. E Abraão está dizendo assim: Senhor, eu estou entendendo que o que segura a revelação é o altar. Aleluia. Eu estou entendendo que o que segura a visão é o altar.
O que segura o ministério é o altar. Então aqui no altar eu vou no lugar da revelação oferecer ao Senhor um sacrifício. E o primeiro altar que Abraão levanta é no lugar da revelação. Eu conheço muito crente que tem revelação, mas altar não. Meu Deus! Eu prefiro um crente com altar do que um crente com revelação. Porque um crente que tem revelação, acabou o culto, a revelação acaba. Mas um crente que tem altar, acabou o culto, ele vai levando o altar com ele. O altar vai junto. Ele entra no carro, o altar está junto. Ele entra no banheiro, o altar está junto. Ele entra no quarto, o altar está junto. Ele entra no casamento, o altar está junto. Ele vai para o trabalho, o altar está junto. Olhe bem, preste atenção, por favor. O altar é a sombra da manifestação do Cristo na cruz. Eu vou repetir. O altar é a sombra da manifestação do que Cristo fez na cruz. Vou te explicar por quê. Jesus perguntou: quem é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? O primeiro altar que Abraão levanta é em Siquém, é o lugar da revelação. Mas quando Jesus, a oferta, chegou na cruz, ele nos ensinou que Abraão levanta em Siquém o altar da revelação, mas que quando ele levantou o altar no Gólgota, a cruz também traz revelação. A cruz revela algumas coisas, pastor Marcelo. A cruz revela primeiro quem Deus é, porque na cruz ele mostrou que ele é soberano, absoluto, único, Deus Pai, eterno, alfa, ômega, princípio, fim, Yaquetes Abenote, Yaquetes Sekenu, Deus nossa bandeira, o Senhor dos exércitos. Ele mostrou quem ele era, porque a cruz é o lugar da revelação. Repita comigo: a cruz é o lugar da revelação. A cruz mostra quem Deus é, mas a cruz mostra quem nós somos. Meu Deus! Na cruz não tem maquiagem, irmão. Na cruz não tem pano passado. Meu Deus! Na cruz não tem desculpa. Aleluia! Na cruz não tem teatro. Na cruz é eu e aquele que me criou. Na cruz ou eu falo a verdade ou a verdade fala comigo. A cruz ou eu falo a verdade ou a verdade fala comigo. A cruz é lugar de revelação, porque a cruz a máscara cai, a capa fica pelo caminho. Na cruz ele mostra quem ele é, mas ele revela quem nós somos. A cruz revela quem a igreja é. A igreja é quem, pastor? A noiva do Cordeiro. A noiva que ele que dá as vestes. A noiva que ele que dá o azeite. A noiva que ele que preparou o casamento sem a ajuda dela. A noiva que ele que deu o vestido do último dia. A noiva que ele que preparou o buffet. A noiva que ele que deu a herança. A noiva que ele que preparou a casa e a morada. A cruz revela quem a igreja é. Maranata fosse hoje, que ele viesse buscar a sua noiva, que o céu se rasgasse ao meio, que ele viesse com voz de arcanjo e trombeta de Deus, e nós subíssemos junto com ele como a noiva do Cordeiro. Em Siquém, Abraão levantou um altar, mas na cruz a revelação mostra quem Deus é, quem nós somos, quem a igreja é e quem o mundo é. Sabe qual é, às vezes, uma dificuldade que nós temos? É entender que Jesus ele veio para separar luz de treva, joio de trigo, ovelha de bode. O mundo, ele não nos tirou, porque a sua oração foi: Pai, eu oro, não para que o Senhor tire eles do mundo,
mas porque no mundo tereis aflições, mas tende, porque eu venci. E por que você entrou sem ânimo nessa casa nessa noite? Se diante da cruz ele revela quem nós somos, quem ele é, quem a igreja é e quem o mundo é. A cruz é lugar de revelação, irmão, porque na cruz o altar e a oferta se encontraram. Por isso que é impossível Jesus não encontrar você nessa noite, porque se ele é a oferta e eu sou altar, nós somos como café com leite, queijo e goiabada. Nós somos um casal perfeito. Por isso você não pode deixar o altar e nem tampouco a cruz, porque ele falou: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. É forte. O primeiro altar é o altar da revelação. O segundo altar, pastor, Abraão sai de Siquém e Abraão chega numa bifurcação da cidade de Ai e a cidade de Betel. Repita comigo: Ai e Betel. O segundo altar é o lugar da separação. Aleluia. Abraão disse assim: ou eu vou para Ai, ou eu vou para Betel. Ai significa lugar de ruína, e Betel eu vou chover no molhado, mas é casa de Deus. Abraão chegou no lugar da separação. Sabe por quê? Porque tem hora que tem que haver rompimento. Tem hora que tem que haver um romper, deixar para trás aquilo que ficou e crer que coisas novas vão vir. Na cruz também houve separação, mas o que Abraão estava dizendo era mais ou menos assim, pastor Marcelo: eu estou em Ai, e Ai é lugar de ruína, mas em Ai eu não permanecerei, porque Deus não me chamou para ser lugar de ruína. Eu estou em direção a Betel, porque da ruína eu saí, e agora eu sou casa de Deus, morada do Altíssimo. Ei, eu sou morada de Deus. Deus chamou a igreja para ser a morada dele, o templo do seu Santo Espírito. Aquilo que estava em ruína, o construtor, a pedra rejeitada de esquina, construiu a casa dele como um edifício santo, para que nós pudéssemos ser chamados filhos do seu ventre. Ei, Deus nos trouxe aqui para dizer uma coisa: da ruína eu te tirei para inaugurar um novo tempo na sua vida. Você é minha casa, a casa e a morada do Deus Altíssimo. Hoje é lugar de separação. Meu Deus, coisa boa, Jesus. A cruz nos separa do mundo e do pecado. Só a cruz nos separa do mundo e do pecado. Porque só a cruz, irmão, tem o poder de fazer a divisão entre o pecado e o pecador. Só a cruz tem o poder, Paulinha, de separar o pecado do pecador. Ai, se não fosse a cruz. Ai, se não fosse a oferta do Cristo na cruz. Nós seríamos ruínas eternas. Mas a cruz inaugurou um novo tempo. Aleluia. Para que nós, mesmo sendo inimigos dele, pudéssemos ser chamados morada do Deus Altíssimo. A cruz traz tanta separação, ao ponto de o grito que ele dá naquela cruz, o véu ter que se rasgar de cima a baixo, e não haver mais separação entre a criatura e o Criador, entre o pecador e o santo, entre a oferta e o altar. A cruz rasgou o verbo, mas o verbo rasgou o véu. Mas ao terceiro dia, não o véu se juntou,
mas o verbo se restaurou. Por isso aquele lugar está vazio, porque a cruz trouxe separação de Ai e Betel. Dá um toque no irmão do lado aí, como que está teu altar? Pergunta pro outro, porque esse aí já está chorando que eu estou vendo. Como é que está o teu altar? Meu Deus! Você quer sentir ser casa de Deus? Então por um instante feche seu olho. Meu Deus! Pode aumentar. Ura macalabaia senta. Abaixo de mim calabaia. Mandaraia senta. Glória! Oh, aleluia! Aleluia! Aleluia, Deus! Você pode erguer uma das mãos? Alguém já está sentindo. Aleluia. Você pode dizer aleluia. Você pode dizer glória. Você pode falar em línguas estranhas. Relevar a súria, relevanduri me calabaragaia, relevando que me nevecebe de debachura badarabagai. Mais uma vez, você vai ter a oportunidade de mostrar que você é casa de Deus, lugar da revelação, morada do Altíssimo. Levante as suas mãos aos céus, exalte aquele que é digno. Estou ouvindo glória a Deus. Levar a sério, levar a o guerreiro está na casa, dá lugar. O guerreiro, a oferta está na casa. Eu parei a mensagem para adorar, porque ele é altar, mas ele também é oferta. Alguém está chorando e sentindo Deus ali atrás. Alguém está com a mão levantada e recebendo graça e poder do Altíssimo. Alguém ainda está
terceiro altar que Abraão levanta é na cidade de Hebrom. Hebrom significa lugar da comunhão. Repita comigo, lugar da comunhão. Pastor, por que Hebrom é lugar da comunhão? Porque a caminhada de Abraão passa pela revelação, a caminhada de Abraão passa pela separação, mas ele entende que altar sem comunhão não é altar. Jesus orou e disse: Pai, eu oro para que todos sejam um, para que eles conheçam quem o Senhor é, como eu sou um com o Senhor, e eles comigo também o são. Oh, glória! O altar é a sombra da cruz, por isso que é lugar de comunhão. O altar da comunhão, irmão, faz com que o amor do Pai se manifeste através do Filho. Isso é comunhão. O altar da comunhão faz com que amamos a Deus sobre todas as coisas, mas que nós lembramos amar o próximo como a nós mesmos. O altar da comunhão faz com que visitemos os aprisionados como se estivéssemos visitando ao Cristo. O altar da comunhão faz com que visitemos os enfermos como se estivéssemos visitando o Cristo. O altar da comunhão, ele também tem partido pão, porque sem comunhão não se herda o céu. A comunhão é o princípio do Evangelho. Sem a comunhão não há céu. E na cruz, Jesus fez o que ninguém podia fazer. O quê? Reconciliar o pecador com o soberano Deus. A oferta da cruz nos faz lembrar o que Paulo, escrevendo à igreja de Roma, diz: irmãos, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da condenação. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais agora, nós que estamos reconciliados, seremos salvos para a glória do seu nome. E não somente isso, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, sem Ele, nunca alcançaríamos a reconciliação. Meu Deus! Meu Deus! Deus maravilhoso! Aleluia! O altar é de Abraão, mas a oferta está na cruz. Glória! E quando a oferta e o altar se encontram, eu entendo uma coisa. O que, pastor? A cruz acaba com a inimizade. A cruz acaba com a fofoca. A cruz acaba com a briga. A cruz acaba com disse-me-disse. A cruz acaba com a porfia. A cruz acaba com adultério. A cruz acaba com fornicação. A cruz acaba com tudo aquilo que é obra da carne. Mas a cruz me conduz ao fruto do Espírito dele, que traz amor, benignidade, longanimidade, domínio, justiça e justificação pela sua obra. Eu tenho motivo para glorificá-lo. Você tem motivo? Então levante uma das suas mãos e exalte o soberano das nações. Glória a Deus, aleluia! Glória! O problema é que às vezes esquecemos quem éramos. Hoje você está tão bonito, cheiroso. Passei ali um cheiro de perfume importado. Eu falei: meu Deus, está repreendido natura do pastor Gabriel. As irmãs com a maquiagem que não borra na chuva, uma coisa linda. Cabelo. Mas antes da cruz você não era ninguém. Antes da cruz eu não era ninguém. Ao ponto de Paulo, numa das suas cartas pastorais, dizer: Tito, assuma a igreja. Mas se lembre disso, Tito. No capítulo 3, ele diz assim:
Porque nós também éramos em outro tempo, Tito. Olha o que Paulo está dizendo, Tito, antes da cruz. Nós éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo nossas vontades, desejando coisas ilícitas, vivendo na malícia, invejosos, odiosos e condenando uns aos outros. Aí Paulo vai falar, vírgula, mas é como se Paulo estava dizendo assim, Tito, tudo isso era antes da cruz, antes do altar e antes da oferta. Mas quando Jesus apareceu com a sua benignidade e o amor do seu Pai, nosso Salvador para com os homens, nos fez salvo não pelas obras da justiça, para que nós pudéssemos dizer segundo a nossa vontade, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem de regeneração e renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, através de Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que você acredite, porque Deus procura aplicar essas boas obras proveitosas aos homens pelo poder do Espírito de Jesus. Que orientação pastoral Paulo está dizendo para Tito. É como se Paulo estivesse dizendo, Tito, a cruz é o único local que a comunhão não falta. A cruz é o único local que faz ponte da carne para o espiritual. Por isso que Jesus disse, irmãos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem comunhão com o Pai, estou parafraseando, se não for por mim. Nunca deixe a comunhão faltar na sua casa. Nunca deixe a comunhão faltar no seu ministério. Aleluia. Porque com comunhão nós herdamos a vida eterna. Glória a Deus. A comunhão é o princípio daquilo que Cristo tem para nós. Glória a Deus. Porque no céu seremos um. Aleluia. Como Ele é um. Aleluia. E nós estamos ensaiando como noiva do Cordeiro. Glória a Deus. Para que Ele restaure o jardim que estava no Éden em nós e através dele. A cruz é o lugar da reconciliação. Glória a Deus. Por isso que eu nunca me cansarei de pregar em tempo e em fora de tempo. Porque na cruz não tem tempo e fora de tempo. A cruz estava antes do tempo, no meio do tempo e depois do tempo. Porque a cruz não responde ao Cronos. A cruz responde ao Aion, o tempo da eternidade. A cruz é perfeita através do Cristo Jesus, que espremido foi como oferta, para que em nossos altares manifestasse o poder do seu santo amor. Aleluia. Como eu amo esse Jesus. Eu quero encerrar com um quarto tópico, porque Abraão, no capítulo 22, ele recebe de Deus uma palavra, pastor Silas. Abraão, pega teu único filho, vai para o monte, e lá eu te mostrarei onde sacrificar. Abraão, atento à voz de Deus, junta seus servos, os jumentos, o moço, e vai para o monte. Mas no capítulo 22 de Gênesis, tem uma coisa que me chama muita atenção. Deus fala, Abraão, pega teu único filho. Mas Abraão não tinha um único filho. Abraão tinha Isaac e Abraão tinha Ismael. Mas Deus fala, Abraão, pega teu único filho. Sabe por quê, pastor Gabriel? Porque Deus não reconhece aquilo que não foi Ele que gerou na sua vida. Aquilo que Deus gerou, Ele reconhece. Aquilo que foi você que gerou, Ele nem reconhece e nem se responsabiliza. Mas a sua misericórdia é alcançada.
Por isso que quando Deus for exigir algo de mim, de você, Ele não vai exigir segundo a minha mão é falha. Ele vai exigir segundo aquilo que Ele gerou, aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele deu e aquilo que Ele é. Por isso que Ele falou, pega o teu único e vai. 2, 3 dias depois, Abraão chega no Monte Moriá. Por quê? Porque Deus não trabalha somente na emoção. Se fosse na hora, Abraão poderia ter dito, Deus, eu sacrifiquei um menino porque eu estava emocionado. Deus falou, vai longe, porque 2, 3 dias dá para você pensar se é exatamente isso que você quer. Por isso, irmão, que quando Deus te chama, te convoca, te promete, Ele não cumpre no outro dia. Ele deixa passar 1 ano, 2, 10, 20, para que um dia Ele tenha a certeza de que era aquilo que você almejava. Meu Deus não trabalha somente com emoção, Ele trabalha com Hebrom, e Hebrom é lugar de sacrifício. Deus estava dizendo, Abraão, você passou pela revelação, você passou pela separação, você passou pela comunhão, mas agora eu preciso te ensinar que para entrar no reino, para ter altar, para receber oferta, tem que ser um sacrifício. Ai, irmão, deixa eu fazer uma vírgula aqui. Se Ele tivesse contado o que nós passaríamos para chegar até hoje, o quanto você já sacrificou, o quanto você já padeceu, o quanto já te caluniaram, o quantas marcas você carrega pelo Evangelho da cruz. Se isso não for sacrifício, o que vai ser? Deus te chamou para subir ao Moriá, não somente para sacrificar, mas para que os meus olhos e os seus olhos nunca tirem os olhos do sacrifício. Que Ele não somente foi ovelha, mas Ele também foi sumo sacerdote. Ele não somente foi oferta, mas Ele também foi altar. Ele não somente foi pai, Ele também foi filho, e Ele também foi consolador através do Espírito Santo. O problema é que tem gente que se contenta de estar junto de Abraão, pastor Marcelo, e ficar puxando o jumento. E Deus não chamou ninguém para ser flanelinha de jumento no monte, irmão. Deus te chamou para você ter a sua identidade. Deus te chamou para cantar com essa voz, pregar com essa voz, ir desse jeito. E Ele te ama tanto dessa forma que você não precisa se moldar a ninguém a não ser a obra que foi feita na cruz. Por isso que Hebreus diz, fitando os meus olhos para a obra da cruz, eu não perco de vista o autor e consumador da minha fé, porque Ele é o Cristo. Glória. Meu Deus. A cruz mostra o amor do Pai, ao ponto de João, o discípulo amado, dizer, aleluia, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho para aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna, porque a cruz revela o amor do Pai. Deus queria ver o amor de Abraão, Deus queria ver o amor de Isaac, porque naquele momento era sombra. Abraão era sombra do que muitos anos depois iria acontecer. Porque quando Abraão sobe no monte, no seu último altar, ele levanta o altar, pastor Silas. Ele pega o cutelo, ele pega a madeira. E Isaac, com uma voz profética, pergunta, Pai, aonde está o cordeiro? E Abraão, como pai da fé, não tenta resolver todos os problemas da humanidade, não. Ele vai dizer aquilo que nós deveríamos dizer. Responda comigo. Deus proverá o cordeiro. Repita outra vez. Deus proverá o cordeiro. Deus
proverá o cordeiro. Deus já está provendo aquilo que você precisa. A cruz mostra que o Filho pela morte gera vida. E quando João, mensageiro de Deus, está no Jordão, símbolo do que o anjo fala com Abraão, Abraão vai sacrificar um moço, e o anjo brada: Abraão, não sacrifique-o, porque aí está o carneiro, preso com o seu chifre junto aos galhos. Aquilo era o símbolo de que o cordeiro estava pronto, mas que por um breve momento eles iriam ser conduzidos pelo carneiro, pelo seu chifre que simbolizava a lei, que muitos anos estaria com ela regindo a nação, até que um dia João chegasse na beira do Jordão e alguém perguntasse, olha a pergunta, gente. João, és tu o cordeiro? E João, como mensageiro do Altíssimo, responde: eu não sou digno sequer de desatar a sandália de seus pés, mas vem um após mim, e ali vem ele, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não vos batizará somente com água, mas ele vos batizará também com fogo e com o Espírito Santo, porque Jesus é o Cordeiro de Deus, revelado na cruz, que foi enviado para tirar o pecado do mundo. Ai, se não fosse a cruz! Glória a Deus. Eu concluo dizendo que Abraão é chamado pai da fé, porque em Hebreus 11:19, Abraão, relatando através do escritor de Hebreus, vai dizer que ele não teve dificuldade de subir para sacrificar Isaac, porque ele sabia que Deus era poderoso, ainda que Isaac morresse, de trazê-lo dos mortos novamente, e a promessa se cumprisse. Sabe o que o escritor está dizendo? Abraão creu o que iria acontecer. Porque a cruz nos traz a memória que o perdão não pode sair do altar daquele que é cristão. Aleluia. A cruz nos traz a memória de que mesmo no meio da dificuldade, Isaías vai dizer, ele foi levado mudo, Glória. ofendido, mas mudo, Glória a Deus. transpassado, mas mudo. Formosura não havia no seu rosto, mas mudo como uma ovelha foi levado ao matador. Glória a Deus. A oferta foi levada muda ao matador, cuspido, esbofeteado, coroado com espinhos que não eram dele. Meus espinhos estavam naquela coroa. Mas sem pestanejar ele subiu como oferta, e o castigo que me traz a paz está sobre ele. Se hoje eu sou sarado, é porque eu fui seguindo as suas pisaduras, pisaduras da via sacra de sangue, que quem pisa naquela pisadura, nunca mais os seus pés serão os mesmos. Pisadura essa que quando aquele sangue é derramado num sangue comum, o pecador sente a sede do Altíssimo em seu coração toda hora. Glória a Deus. Ao ponto de quando a última frase que ele relatou foi: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A cruz me mostra que o sacrifício passa pelo perdão, e que perdão tem a ver com sacrifício, não somente com moral ou ética, mas com sacrifício. E ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E a sua última frase foi: Tetelestai,
está consumado. Ou em grego, Pai, a dívida está paga. A oferta está sobre o altar, então a dívida está paga. A oferta está sobre o altar, então a dívida está paga. Porque no altar, na cruz, eu deixo quem eu sou para ser quem Ele quer que eu seja. Por isso Paulo na Gálatas capítulo 3 vai dizer: irmãos, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo nele é para a glória do seu nome. Eu te pergunto, quem é maior? O altar ou a oferta que santifica o altar? Ou o altar santifica a oferta? Pastor, não importa. O que Jesus está dizendo é que altar tem que ter oferta e oferta tem que ter altar. Ao ponto de nós, um dia, recebermos a primícia perfeita, que em 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer que Ele foi a primícia dos mortos, para que todos aqueles que viessem após Ele também pudessem ressuscitar com corpos incorruptíveis para herdar a vida eterna. Paulo termina dizendo: irmãos, sejam calorosos na obra do Senhor, porque o trabalho de vocês não é em vão. Sabe o que Paulo está dizendo? Mantenha o altar limpo, mantenha o altar consertado, mantenha o altar da maneira certa, porque um dia, quando o Cordeiro voltar, Ele vai vir buscar o altar, a oferta, a noiva, a igreja e todos aqueles que nele creem, para que com Ele estejam eternamente no altar da glória. Eu termino essa mensagem dizendo que nunca pode faltar da sua boca a mensagem da cruz. Ontem foi sexta-feira santa, hoje é sábado de aleluia. Há anos atrás, muitos anos atrás, os discípulos estavam em dúvida, temorosos, tristes. Mas amanhã vai ser domingo de manhã. Glória a Deus. Aleluia. Amanhã, Aleluia. o sol da justiça vai nascer Glória novamente. a Deus. Amanhã eles vão entender que quando chegarem no túmulo, o túmulo estará vazio. E quando Maria estiver naquele jardim, ele vai dizer: Maria! E ela vai responder: Rabone! E os anjos dirão: porque procura entre os mortos quem vive está. Aleluia. Amanhã é domingo de Páscoa, e só será Páscoa por causa da cruz. Amanhã o dia será diferente, porque na sexta o sol da justiça apagou, mas no domingo de manhã o sol da justiça raiou, venceu a morte, venceu o pecado, venceu as potestades, venceu os principados e inaugurou um novo tempo, o tempo da graça. Eu agradeço a oportunidade e que as palmas do Senhor Jesus.